Te amo, mais do que posso descrever. Te amo, esse é o som do que eu sinto por você. Te amo, mais do que alguém jamais amou. Te amo, e ter você é o que me move, o som do amor. Sair, de embora no evento passado, teve gente que ficou nervoso que a comida não saiu até 10 horas. Mas o importante aqui, eu acho que não é nem a comida, porque a comida é o de menos. O importante, na verdade, é essa comunhão, né? Esse momento a sós do casal. E com certeza isso vai fazer muito bem para você. E com certeza você vai poder colher os frutos, talvez, desse trabalho por muitos anos. E nós gostaríamos de dar início a esse trabalho fazendo uma oração. Convidar você para que se coloque de pé. Nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por nos dar esta oportunidade de estarmos aqui juntos, né, nesse momento especial para a nossa vida conjugal. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, eu quero te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite de estarmos aqui, ó Pai, nesse momento, nesse ambiente, para, meu Deus querido, aprender de Ti e edificar também, meu Deus, a nossa vida conjugal, meu Pai. Que cada casal que aqui está e que ainda hão de chegar, que possam ser abençoados nesta noite pela Sua palavra, pela Sua presença. Abençoe este recinto, este ambiente, meu Pai, que ele seja, meu Deus, consagrado nesse momento, nessas horas que nós vamos passar aqui, meu Pai, que ele seja um ambiente de bênção para cada um de nós, ó Pai. Que o Senhor, com a Tua presença, esteja em nosso meio, em nome de Jesus. Já, né, a gente pede a vocês que fiquem à vontade e aproveitem esse momento com o seu companheiro, com a sua companheira. Se puder, fique junto dela durante esse período. Talvez os assuntos possam até se acabar, mas permaneça aí, insista, né, em ficar só com ela, porque talvez se a gente fosse unir a um amigo que a gente não vê há muitos dias, vai ter muito assunto, muita novidade para contar. Mas talvez o casal, como está vivendo todo dia junto, talvez não tenha tanto assunto, mas é um momento seus, né? Um momento de vocês dois. Então procura relembrar, quem sabe, o início, o começo, as coisas boas que já aconteceram, e procure ficar ligado também naquilo que será ministrado. Te amo, mais do que posso descrever. Te amo, esse é o som do que eu sinto. Ô queridos, é a coisa mais linda, a coisa mais especial, quando a gente se ouve dizer: eu tenho 40 anos de casamento. Saber o que é amor, vou ensinar para vocês. Amor se faz na prática. Ninguém conhece amor se não for na prática. Deus, pela vida que eu tenho, junto com a minha esposa, minha família, meus filhos todos são testemunho. Nunca abri a minha boca para me ofender a minha esposa sequer em nada. E nem ela também nunca abriu a sua boca para me ofender em nada. Do jeito que nós começamos, está terminando. Se o mar fosse tinta e o céu fosse papel, e as águas do mundo inteiro fossem transformadas em pincéis, não daria para descrever o grande amor que eu tenho por ela, por Deus e minha família. Portanto, irmã Lina, eu te amo
de coração. Te amo você com meus pés, com minhas mãos, com meus olhos, com toda a minha vida. Quero magnificar a Deus pela vida da minha esposa, a Kátia, essa pequena grande mulher que Deus me confiou. Sou feliz do lado dela. Quem diga por aí que o ministério de um homem é 30%, da mulher 70% e torna-se 100% quando ele se casa. A segunda melhor coisa que eu fiz foi casar. A primeira coisa, confessar a Cristo como Salvador da minha vida. E a Kátia, ela tem sido a mantenedora do meu ministério, a intercessora do meu ministério e a minha companheira. Nos momentos mais difíceis da minha vida, ela sempre está comigo para me incentivar. Então eu quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, uma excelente mãe de família, uma excelente esposa, com todas as dificuldades e obstáculos a qual ela tem enfrentado. Ela tem se esforçado o máximo para me fazer feliz. Sei que por mais que ainda me esforce para fazer o melhor, ainda é pouco, porque eu sei que ela merece mais. Eu quero te dizer nessa noite de hoje que eu te amo, sou feliz do seu lado e me sinto realizado por ter você na minha vida. Jesus te abençoe. Eu quero contar uma história aqui que aconteceu, talvez alguns irmãos já ouviram. Existia uma mulher que ela era promotora de justiça e tinha um juiz que ele era muito incrédulo, ele não acreditava em Deus. E um dia esse juiz chegou para essa promotora, que era serva de Deus, né, e falou para ela que Deus tinha roubado a Adão. E aquela mulher perguntou ao juiz por que Deus tinha roubado. E ele disse que Deus fez adormecer Adão e tirou a costela de Adão sem que ele permitisse. Realmente aconteceu isso. E aquela mulher começou a orar a Deus e perguntar a Deus qual resposta que ela daria àquele juiz. E Deus deu ela a resposta e ela foi conversar com aquele juiz. E falou para ele que realmente Deus tinha tomado, sem a permissão de Adão, a costela dele. E ela disse para aquele juiz, falou para ele que queria fazer uma acusação. E aquele juiz perguntou o que é acusação. Aí ela falou para o juiz, eu quero fazer uma acusação de um ladrão que entrou dentro da minha casa, roubou um lenço e deixou uma pedra preciosa. Aí aquele juiz virou para ela e disse, quem me dera se todo ladrão chegasse em minha casa, roubasse um lenço e deixasse uma pedra preciosa. Assim foi o que Deus fez. Deus ele tirou de nós um lenço, só que ele deixou uma pedra preciosa, que é a mulher. Apesar das dificuldades, a gente tem pouco tempo de casamento, né? 3 anos, eu já tenho filho. Mas é muito bom estar casado, eu agradeço muito a Deus por isso, por ter uma pessoa do meu lado e constituir uma família. E Deus abençoe muito a minha vida e que eu chegue até os 40, né? Pelo menos 40 de casado. E eu amo muito a minha esposa. Te amo. Agradeço a oportunidade. Te amo, mais do que posso descrever. Te amo, esse é o som do que eu sinto por você. E Deus somos, dá pra esquecer de que te vi. Foi tão real. Nosso amor dura primavera, inverno e verão.
Foi assim, foi assim, inesquecível. Nosso amor dura primavera, inverno e verão, tudo suporta, tudo espera. Aqui dentro do coração é o teu lugar. Por você eu faço tudo. O nosso amor dura primavera, inverno e verão, tudo suporta, tudo espera. Aqui dentro do coração é o teu lugar. Por você eu faço tudo. Por você inesquecível. Amém. Te amo, mais do que posso descrever. Te amo, esse é o som do que eu sinto. Pois bem, queridos, nós vamos nesta noite falar uma palestra saudável, amigável. E coisa boa é falar para gente casada, gente inteligente, tá? Eu vou mencionar 3 versículos em livros diferentes na Bíblia. Parece que algumas pessoas, ou a maioria, não trouxeram a Bíblia, mas não se constrange a isso não, tá? O palestrante trazendo já é um bom passo. Eu vou estar mencionando um versículo que está em Amós, o capítulo 3, versículo 3. Depois eu vou estar mencionando um outro versículo em Gênesis 26, versículo 8. E um outro versículo em João, no capítulo 2. Vamos começar por Amós, o capítulo 3, versículo 3, só para início do nosso bate-papo, da nossa conversa. Diz assim, queridos: andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? É uma pergunta para ser refletida nesta noite. Voltando lá em Gênesis, nós podemos fazer isso. Parece não ter conotação esses versículos, mas vamos estar fazendo uma análise também no versículo de número 8 de Gênesis 26, que diz assim: E aconteceu que, como ele estava ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Pode ver esse versículo, ele vai te ajudar bastante, tá? João, o capítulo é de número 2. Nós vamos estar fazendo também uma observaçãozinha no versículo de número 3, que diz assim: E voltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Então tá, o irmão segura aí, daqui um pouco nós vamos voltar a falar desses 3 versículos. Primeiro, deixa eu dizer para vocês que falar para casais na Assembleia de Deus, o nosso companheiro que antecedeu-nos aqui falou que era difícil, e como era difícil mesmo. Para falar antigamente na Igreja Assembleia de Deus, tinha que ter 3 características. O palestrante, ele tinha que ser careca, o cabelo já tinha que estar caindo, ele tinha que ser buchudo e ele tinha que ter dentadura já. Isso significava a voz da experiência. Aí todo mundo dizia: esse aí pode falar. Porque por muito tempo, eu vou falar da Assembleia de Deus, sou assembleiano, mas de repente outros que pertencem a outras denominações aí, talvez aconteceu assim lá também. Antigamente a gente confundiu muito conhecimento com idade. A gente achava que
Era tendo muita idade que estava ali o conhecimento. A gente confundiu por muito tempo experiência com cabelo branco. A gente achava que só tinha experiência quem tinha cabelo branco. E de fato soma, de fato é válido, mas por via das regras, esta aplicação ela não traz toda a verdade. E quando eu falo a respeito dessa situação que a Igreja Assembleia de Deus viveu, vocês olhando então para mim ficam então talvez não escandalizado, mas talvez abismado, dizendo: esse menino vai falar para nós sobre casamento. Mas esse menino que vocês estão olhando, que tem cara de 18, já tem 36. Olha que coisa maravilhosa. E quando vocês olham para mim e pensam que eu tenho 18, deve pensar assim: eu só tenho 2 anos de casado. Eu tenho 14 anos de casado. E eu sou casado com uma irmã Adriana. Falar da irmã Adriana é falar da mulher mais bonita do Brasil. É falar da mulher mais charmosa, mais cheirosa, para desespero do Eufrânio, do pastor César. Porque quando eles ouvem isso, eles ficam como que se eles fossem elétrico. Mas vou fazer o quê? Diz que verdade, ainda que doa, tem que ser dita, né? Então falar da irmã Adriana é falar de um jardim regado com o sereno da alegria, é falar de um banquete onde quem senta à volta é a tranquilidade e a serenidade. Falar dessa mulher, falta poesia nos lábios de qualquer poeta, porque ela é simplesmente maravilhosa. Eu não sei, talvez existem outras senhoras aqui, senhoritas, que acordam de manhã com um beijo do marido, ao invés de levanta, Maria. A maioria dos maridos costumam fazer isso, né, gente? Quando eles vão para o serviço, eles não têm paciência, eles começam a acordar a esposa com grito. A irmã Adriana, ela costuma sofrer diariamente cerca de 100 beijos, 80 beijos. Isso não é exagero não, tá? Eu beijo a minha esposa diariamente cerca de, no mínimo, 80 vezes por dia. Eu sou tão apaixonado por essa mulher que uma vez eu desci do ônibus, de um ponto de ônibus, e achei que ela não deveria andar a pé em uma estrada de cascalho. Eu falei assim: amor, monta aqui. E ela não pensou 2 vezes, ela montou. Só que ela arrancou um chicotinho, gente, e começou a dizer que eu era o cavalinho dela, e batia em mim. E tinha um rapaz que estava roçando uma cerca, e ele olhou e falou assim: nossa, o que a mulher de Reinaldo está fazendo com ele, gente? E ela na minha cacunda, e eu alegre da vida, porque a mulher mais bonita do universo estava montada nas minhas costas. Interessante. Nós temos um texto em Gênesis que diz que Isaac estava brincando com Rebeca. Quantos estão do lado do casal aí? Tá todo mundo, tá? Vira para o seu Isaac e pergunta assim: quanto tempo faz que você não brinca mais comigo? Dá uma perguntadinha para ele. Quanto tempo? Qual foi a última vez que ele brincou com você? Você está lembrado? Tá, irmã? Você lembra? Isso está na Bíblia. Interessante que essa expressão brincadeira, a gente pensa que é pega-pega, né? Esconde. Mas é porque a Bíblia ela não usou a linguagem figurativa, ela não usou a linguagem direta, mas o contexto original desse texto, Isaac estava acariciando intimamente Rebeca, e eles já faziam um bom tempo de casados. E tem maridos que não acaricia mais as suas esposas. Tem maridos que é mais ou menos igual a minha avó e o meu avô. Amiga, gente, escuta isso aqui para vocês entenderem. A minha avó, um dia nós estávamos falando sobre marido e mulher,
A minha avó falou assim: Deus me livra dessa cambada de sem vergonha que hoje está por aí. Hoje tem marido que entra dentro do banheiro e toma banho pelado com a esposa. Crê em Deus Pai do negócio desse. O meu avô já morreu. E ela falou assim: o finado morreu e nunca viu meu corpo. Esse pecado eu não levo para Deus. A minha esposa, quando não deixa nada passar, falou assim: ó vó, e a senhora teve quantos filhos? 18, minha filha. Aí minha esposa falou assim: eu falo, se eu tivesse conhecido o corpo da senhora, a senhora tinha tido uns 36. Queridos, não conhecendo o corpo tem 18, e se conhecesse, o trem estava feio, né? Mas veja bem, vamos entrar então aqui no nosso... Deixa eu ver o horário que a gente começou aqui. Vamos entrar aqui no nosso tema então. A gente vai falar um pouquinho, queridos, que a caminhada 2 ela é um pouco dificultosa. Na fase do namoro, praticamente não existe dificuldade, porque quando a moça tem uma dor de cabeça, quem cuida é o pai dela, né? Quem vai na farmácia é o pai dela. Quando ela levanta 10 horas dando piti, que o café já está frio, o namorado não vê, é o pai que vê. Então o namorado só vai lá ocasionalmente, de quando em quando. Então é muito fácil ele apaixonar por essa princesa. E é muito fácil ela apaixonar pelo príncipe. Eu falei até com um companheiro que hoje, eu não sei onde é que ele está, por telefone. Como é o nome dele, irmão Eufrânio? É aquele que eu falei por telefone hoje? O Diogo. Eu falei com o Diogo que existem duas fases no casamento, queridos. A fase que antecede o mesmo e a fase que acontece após o mesmo. A fase que antecede o casamento é uma fase da que os especialistas chamam de amor romântico. O que é amor romântico? O amor romântico, ele não vê defeito. Camarada está namorando com a moça, ela tem uma tromba desse tamanho assim, e ele vê ela com os lábios mais afilados e bonitos da face da terra. O amor romântico, o camarada olha para a mulher, o cabelo é duro como espeto, e ele vê ela com o cabelo mais lindo da face da terra. O amor romântico, ele olha para ela, ela parece uma baleia, mas ele não vê ela uma baleia, ele vê ela uma Barbie. Só que depois do casamento, o amor romântico, ele tende a se acabar. E entra a outra fase que os especialistas chamam de amor real. É quando a ficha cai. É quando você conscientiza das coisas. É quando você começa a viver realidades. Você começa a levantar com a esposa sem escovar os dentes. Começa a levantar com ela sem ir ao salão de cabeleireiro. Você começa a ver as nojeiras dela, ela começa a ver as nojeiras suas. Então é nesta fase que precisa verdadeiramente da consistência do amor real. Por quê? Embasado no texto que nós lemos, ou no versículo que nós lemos de Amós, no capítulo 3, versículo 3, a Bíblia, ela nos coloca um conceito a ser analisado. E qual é o conceito? O conceito é o seguinte: andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Queridos, não é fácil andar dois juntos. E quanto menos quando não há concordância. E deixa eu falar uma verdade aqui para vocês. Infelizmente, há muitos casamentos que eles vivem a trancos e a barrancos. O pastor não sabe, os filhos também não sabem, a sogra não sabe, o sogro não sabe, mas o trem lá dentro de casa está um pega para capar terrível. Eles estão levando a vida, eles não estão vivendo uma vida como a Bíblia ela manda. Por quê? Porque o casamento é uma viagem, queridos. E uma viagem, ela pode acontecer coisas belas, coisas maravilhosas,
Mas ela pode acontecer também coisas que nós não desejamos. Por exemplo, se você marca uma viagem turística com a sua companhia ou com quem quer que seja, essa viagem você começa a imaginar que vai acontecer só coisas boas. Você vai comer a melhor comida, você vai pousar na melhor pousada, você vai conhecer coisas novas, mas pode acontecer um acidente que te frustra. Pode acontecer algo que você não imaginou e você não estava contando com aquilo. E o casamento, ele é uma viagem que a gente sabe quando iniciou, que foi quando você entrou na igreja, foi no cartório, mas você não sabe quando é que essa viagem vai terminar. Então você precisa de estar preparado para isso. Você precisa de estar munido de algum suporte para essa viagem, senão o barco vai cair, o barco vai afundar, digo melhor. E eu quero mostrar para vocês que casar, embora essa palavra aos ouvidos dos solteiros soa uma sublimidade muito boa, aos ouvidos dos casados às vezes já não tem esta sublimidade tão boa, porque o tempo vai trazendo alguns desgastes. Mas se nós decorrermos na Bíblia Sagrada a respeito de alguns casamentos, a gente vai ver problemas nesses casamentos que a gente vai começar a imaginar, mas gente, esse moço teve problema no casamento? Sim. Então eu quero falar de coisas reais aqui com os amados irmãos, que são coisas que de repente você enfrenta lá no seu casamento, que eu enfrento no meu casamento, que o pastor mais credenciado da cidade enfrenta no casamento dele. São problemas reais. Não adianta nós ficarmos aqui tratando de situações que nós não vivenciamos, que nós não vivemos. Então nós vamos abordar aqui dentro desse tempo que nos dado, de algumas situações reais do casamento, situações que acontecem mesmo. E eu vou começar por algumas causas aqui no casamento de um moço que está acima de qualquer suspeita na Bíblia. Quem é ele, pastor? Abraão. Você sabia que o nosso pai na fé, Abraão, você sabia que este homem que foi amigo de Deus, você sabia que este moço que tem exemplo de Gênesis a Apocalipse para nos dar, viveu uma crise extraordinária no casamento, viveu uma situação quase que insuportável no casamento. Então nós vamos abordar a crise do casamento de Abraão para vocês dar sustentabilidade no seu casamento, para que nós observamos que casamento não é só este mar de rosa, não é só esta coisa verde amarela, esta coisa bonita. Então a gente tem que ter consistência no casamento, porque senão a casa cai, senão a casa desaba. Porque se nós não tivermos isso, queridos, não adianta, nós não vamos sustentar por muito tempo. Então veja bem, eu queria observar com vocês a situação do casamento de Abraão, para vocês dar uma analisadinha comigo, para que vocês entendam como que as coisas acontecem. Gênesis capítulo 16, olha só, o versículo de número 4, nós vamos encontrar uma crise no casamento de Abraão. E esta crise vai servir para nós como espelho para corrigir os defeitos que possivelmente pode acontecer no nosso casamento. Gênesis capítulo 16, olha o que aconteceu no casamento de Abraão. Versículo de número 4 diz assim: e ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. O problema que aconteceu aqui no casamento de Abraão, eu vou chamá-lo de o problema do parasita. Escute bem esta expressão, esta frase, para que a gente possa parafrasear, fazer algumas conjecturas, para que vocês entendam. O que é isso, problema do parasita? Todos conhecem, sabem o que é um parasita aqui, gente? Sabe, né? Eu vou, para aqueles que não estão bem inteirados com a situação, deixa eu explicar para vocês.
Parasita, de uma forma mais clássica, figurada para explicar, todos conhecem aqui o que é carrapato, não sabe? Carrapato é aquilo que se hospeda no cachorro, no boi, no animal, e ele passa a viver às custas do animal. Em outras palavras, ele suga do animal aquilo que o animal precisa, que é o sangue, mas porém o animal não precisa do parasita, que é o carrapato. Então, o hospedeiro passa a alimentar um ser que ele não tem necessidade nenhuma de alimentar, e em grande quantidade pode trazer prejuízo para o animal. Um outro exemplo claro também é o piolho. Por exemplo, quem é que precisa de piolho para ter inteligência? Ninguém. Por quê? Porque o piolho simplesmente é um inseto invasor que chega na cabeça da pessoa, que hoje, no século XXI, quase que não existe isso mais, mas antigamente tinha demais, né? Os meninos iam para a escola e piolho ficava descendo na sobrancelha, tinha piolho até na sobrancelha das pessoas, né? Coitada da minha esposa, sofreu muito antigamente com esse negócio. Quando um aluno dizia assim, professora, ela já ficava com medo. Por quê? Porque alguém ia dizer, há um piolho no cangote de Adriano. Porque antigamente esse negócio tinha demais. Hoje, graças a Deus, não tem. E hoje também eu casei com ela, dei um trato, graças a Deus. Olha como é que ela está bonita, está uma maravilha, uma beleza. Tudo isso aconteceu depois de 14 anos de casado. E eu também só estou assim por causa do investimento dela. Foi investimento mútuo. Porque, irmãos, quando eu casei, nem pentear cabelo eu sabia. Eu tinha um tupete aqui parecendo Elvis Presley. Usava uns sapatos. Os irmãos lembram daquele sapato cano alto que saiu? E colocava uma camiseta e a calça vinha aqui para o pé do umbigo. E ficava o trem mais ridículo na face da terra. E foi essa princesa que foi me ajeitando, acabou resultando nesse produto. Graças a Deus foi o investimento dela. Mas voltando aqui ao assunto, veja bem, queridos, voltando aqui ao assunto, o casamento de Abraão tinha um parasita. E que parasita era esse, pastor? Agar. Agar chegou no casamento de Abraão para sugar o que de mais precioso tinha no casamento de Abraão. O que era o precioso no casamento de Abraão? Querido, era a vivência de Abraão com Sara, era a harmonia, era o gozo, era a fraternidade, era a comunhão que Sara tinha com Abraão e Abraão tinha com Sara. Mas depois que Agar chegou no casamento de Abraão, começou a sugar a alegria do casamento de Abraão. Presta atenção. Até quando o teu casamento foi um mar de rosa? Essa é a reflexão que eu estou te convidando a fazer. Eu já conversei com vários casais e muitos casais já me procuraram dizendo assim, pastor, até tal data assim, o meu relacionamento com a minha esposa e dela comigo era uma maravilha. Mas depois que chegou isso e isso, acabou a relação, acabou o compromisso, acabou o romantismo, acabou as declarações. Por quê? Alguma coisa chegou no casamento para sugar a tranquilidade do casamento. Escute aqui, queridos, porque isso é muito interessante. Eu tenho um irmão, um casal, a minha esposa conhece muito bem, que eles hoje não são felizes. Por quê? Pode ser o problema do casamento de algumas pessoas aqui. Você sabe qual é o parasita que suga a felicidade do casamento deles? A internet. Isso tem sido um problema no casamento de muitas pessoas. Às vezes nós pensamos assim, pastor, se trata de todo mundo aqui crente. Crente do meio dos crentes. Mas quando está sozinho, só Deus sabe o que faz.
De repente a alegria começou a faltar no seu casamento quando você passou a ficar até 3 horas da manhã na internet, orkutando, teclando no Facebook, páginas de bate-papo da UOL ou de tantas outras páginas de bate-papo, e a esposa ficou esperando de você alguma palavra no dia e você não teve. Você relaciona melhor com a internet, com o computador, do que com a sua esposa. Tem marido que relaciona melhor com a televisão do que com a companheira. Tem marido que relaciona melhor com o carro do que com a companheira. Minha esposa sabe disso. Na igreja em que eu pastoreio, tem uma irmã que constantemente ela fala assim para mim: pastor, o meu esposo gosta mais do nosso carro do que de mim. Querido, será que isso existe em casamento? Sim ou não? Esposo que gosta mais do carro. O marido chega, coloca o carro na garagem, ele já comprou uma belíssima de uma capa para o carro, ele tira a poeira do carro, mas ele nunca passou a mão do cabelo da esposa. Ele cobre o carro com aquela capa, mas ele nunca embrulhou a esposa. E a esposa começa a observar as atitudes do companheiro. Permita eu te dizer que o seu carro está sendo um sanguessuga no seu casamento. Está obstruindo a passagem da alegria para o seu casamento. Está obstruindo o seu relacionamento. Oh, gente, isso é muito fácil de acontecer. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Tem casamento que o parasita do casamento é um amigo. Olha que coisa. Porque o marido acaba dando mais atenção a um amigo do que a esposa. Ele sai com um amigo, ele passa em casa, pega um amigo, ele vai para a igreja, passa na casa do amigo e leva-o para a igreja, e ninguém vê ele com a esposa. Ele tem vergonha de dar a mão para a sua companheira. Queridos, isso é sério demais. Olha, escuta aqui. Esses tempos atrás, nós vivemos uma situação que uma esposa de um pastor chegou para um membro da igreja e disse assim, porque ela viu a esposa sentada no colo do marido. Ela chamou a esposa particular depois e disse assim: minha irmã, que coisa escandalosa e ridícula, você sentada no colo do seu marido. Isso é feio, minha irmã. Para crente tem que ser diferente. Dá para você entender uma coisa dessa, queridos? A esposa não pode sentar no colo do marido. E ela proibia na igreja, esse pessoal trabalhou comigo, ela proibia na igreja a esposa sair dando a mão ao seu companheiro na rua. Ela criticava. Todas as vezes que ela pegava o microfone na igreja, ela criticava. Tem irmãs por aí que já perderam a santidade, meus irmãos. Sai na rua atracado a mão com o marido. Ô gente, onde é que nós vamos parar com um negócio desse? Então veja bem, existem casamentos que é o casamento de Abraão. Por que a Bíblia não fala mais a respeito do casamento de Abraão? Porque o foco da Bíblia aqui não é mostrar a tragédia que houve no casamento de Abraão. O foco da Bíblia não é isso. O foco da Bíblia é mostrar que o casamento de Abraão teve altos e baixos, mas passa falando de outros fatos. Mas preste atenção e começa a meditar comigo. Qual é o casamento que tem duas mulheres disputando o mesmo homem, que esse casamento é feliz? Qual é o casamento que tem uma mulher olhando para a mulher original e dizendo assim: eu dou filho do seu marido e você não dá? Que não dá controvérsia nesse casamento? Dá para vocês imaginar o problema que todo teve no casamento de Abraão? Problema seríssimo.
Por que nós estamos batendo aqui na tecla do casamento de Abraão? Porque até o casamento do pai da fé, Abraão, teve problema. Então nós podemos passar por dificuldades nos nossos casamentos. Nós podemos passar por situações adversas. Então veja bem, o parasita no casamento é aquele que hospeda lá no seu casamento e começa a tirar a paz do seu casamento. Existem mulheres que elas permitam alguns parasitas hospedar no casamento também. Mulheres não sábias, mulheres que não edificam os seus lares, que não edificam as suas casas, mulheres que fazem da irmã da igreja concorrente ao seu casamento. Nós temos uma irmã na igreja que você passa para a rua 9 horas, ela está na porta da casa da irmã. Você volta 10 horas, ela está na porta da casa da irmã. Você vai para a igreja às 18 horas, ela está ainda na porta sem tomar banho. Você fala assim: irmã, você não vai para a igreja? Não, irmã, já vou, pastor. Ó, vou chegar lá daqui a pouquinho. Chega na igreja 8h30, 8h40. E o marido, queridos, vive em um pé de guerra com ela. Por quê? Chega em casa, os meninos estão sem tomar banho. Chega em casa, a casa está de ponta cabeça. Chega em casa, ela não deu conta do recado dentro de casa. Ela precisa descobrir o que é que está sugando a paz do casamento. E esses dias ela me procura dizendo: pastor, eu não sei o que está acontecendo com meu marido, que parece que ele não está gostando mais de mim. Dá vontade de se olhar e dizer assim: irmã, porque você não tem o que fazer. Você é porca demais, irmã. Você não cuida, você não dá conta do papel interno de casa. Você é conversadeira demais. Você deixa que as amizades lá fora interferem no seu relacionamento. Infelizmente é isso. Você sabe, queridos, tem casamento que o sanguessuga, que o parasita do casamento é o sono. Tem mulher que dorme até 10 horas. O marido chega 11 horas, ela está com o olho ainda remelento. Acabou de acordar, nem escovou os dentes. E ele precisa almoçar para voltar para o serviço. E ela ainda está indo para o banheiro para escovar os dentes. E ela não fez nada dentro de casa. O sanguessuga desse casamento é o sono. E a gente precisa ter cautela até nisso. Porque senão a nossa casa cai. E a nossa viagem, que deveria ser um sucesso, não vai acontecer sucesso, coisa alguma. Porque existe um sanguessuga instalado lá, chupando a alegria desse casamento, chupando a paz desse casamento. E são coisas que precisam ser corrigidas. São coisas que precisam ser revistas. Porque tende de casamento, queridos, o diálogo e acabando, e acabando, e acabando, e ficar só os gritos. Diz um certo terapeuta familiar que quando se vê o casal gritando, é sinal que a inteligência acabou. Que antigamente, no início do casamento, se conversava moderadamente, né? Diz que conversava, só eles ouviam. E depois que passa 5, 10 anos de casados, conversa, a rua inteira escuta. Porque não conversam, gritam. Então, quando o casal está gritando, é sinônimo que a inteligência já foi e a ignorância instalou. Eu costumo sempre dizer, queridos, em todas as palestras de casais que eu ministro, que os meus filhos nunca viu eu discutindo com a minha esposa. Nunca viu eu colocando um apelido na minha esposa. Nunca viu eu colocando palavras indevidas para a minha esposa. Nunca. Pelo contrário, o que eles veem é eu o beijando, carregando no colo, fazendo o melhor para ela. Mas tem casal que é diferente, queridos. Não funciona assim, infelizmente. E aí, quando eles vão conversar, a inteligência já foi, os gritos chegou,
E eles começam a chamar o companheiro ou a companheira de apelidos, né? Você já viu o marido que chama a esposa de apelido? Ele já até esqueceu o nome da esposa. E tem outros tão vadio, tão levado, que eles costumam olhar por algumas das ruas e dizer: isso que é mulher, não é aquele trambuco que eu deixei lá em casa. Existe marido que faz isso, queridos, né? E um certo dia um irmão aí ia passando na rua, e aí ia passando uma loira mal vestida, com um vestido bem curto, e ele foi olhando, esqueceu que ele estava indo lá para frente, virou a cara para trás e o corpo para frente, e ele meteu a cara em um poste, e alguém estava do lado e falou assim: bem feito, crente. Que coisa! Por quê? Porque ele tem uma em casa, mas tem 2, 3 aqui no pensamento que está sugando toda a felicidade do casal. Infelizmente existem casais que ele tem mais de uma mulher. Ele tem uma em casa. Se Deus começasse a revelar o que tem no seu pensamento, será se Deus não revelava a mulher da novela no seu pensamento? Será se Ele não revelava a mulher da página da internet no seu pensamento? Será se Ele não revelava a mulher que você passa na rua todo dia e dá uma olhadinha dela no seu pensamento? Será se isso não é um sanguessuga para a felicidade acontecer no seu casamento? Quem era o sanguessuga do casamento de Abraão? Agar. Deu problema, deu polêmica. Existe um outro casamento na Bíblia, querido, que a gente não fala, mas pensa em um casamento que deu um pé de briga lascado. O casamento de Eucana e Ana. Penina foi uma miséria no casamento de Eucana, queridos. Penina atrapalhou a vivência, a felicidade de Eucana, mas Ana vivia uma mulher amargurada de espírito. Ana era uma mulher que não tinha prazer em viver por causa da sua concorrente, por causa de Penina, que lhe aborrecia, que lhe trazia prejuízo, que lhe trazia pranto, que lhe trazia dor. Era uma mulher que ia ao templo orar e ela não tinha felicidade para orar. Ela ia no templo orar e ela não tinha prazer em falar com Deus, porque ela ia para o templo. Quando chegava no templo, Penina pegava os seus filhos e mostrava para Ana e dizia: o que adianta ser na igreja adorando a Deus, se você não pode dar filho para o seu marido? Ele gosta de mim, sou eu que posso dar filho. Queridos, ela não tinha prazer na oração, porque no casamento de Ana e de Eucana tinha um problema seríssimo. Então, todas as vezes que em casamento tem um parasita, pode ver que a felicidade está bem escassa naquele casamento. E eu quero te convidar nesta noite, você fazer um vasculho no seu casamento. Comece a perguntar se aquela resposta maldada que a sua esposa te deu, se não foi resultado de alguma coisa que está sugando o seu casamento. Você não tem hora para sair de casa, e você também sai sem deixar nenhum rastro para onde você foi. Porque tem marido que é tão folgado que ele acha que a esposa tem que ficar dentro de casa, e ele vai para onde bem entender. E quando a esposa pergunta: tu vai para onde? Ele diz: você não tem nada a ver com isso. Existe crente que trata a esposa desse jeito. Vasculhe o seu casamento aí agora, o seu relacionamento, e começa nessa varredura que você vai fazer, se não existe algum sanguessuga, algum parasita que está sugando a felicidade do seu casamento, querido. Será se não é aquele amigo que você fez amizade demais com ele? Será se não é a internet que você está ficando até altas horas da tarde lá na internet e ela não está gostando desse negócio? Será se não é a hora que você chega em casa sem compromisso? Será se você, senhora, senhorita, não é um sono demais? Será se você não está passando da hora? Será se você não está deixando os afazeres em casa sem fazer, e isso está sugando a relação? Então analise o seu casamento agora. Faça uma reflexão na sua vida 2 e comece a entender aonde está
o sanguessuga ou o parasita que está sugando o meu casamento? Eu li um versículo aqui que diz que no dia de um casamento o vinho acabou. Todos nós sabemos que o significado de vinho, biblicamente falando, ele simboliza alegria e todos os sinônimos da mesma expressão. Em muitos casamentos, o vinho também já acabou. Isso é verdade, gente. Acredite nisso. Tem muitas pessoas que não oram mais pelo casamento, porque ele tem vergonha de orar pelo casamento. Existem mulheres que têm vergonha de orar e dizer: Deus, abençoa o meu esposo, porque já não existe mais aquela consideração de esposo. Existe esposo que tem vergonha de orar e dizer: Deus, abençoa a minha companheira, porque ele não tem como uma companheira. O vinho acabou. Se vocês fizessem uma analogia, juntamente com essa analogia uma pergunta: por que um vinho acaba em um casamento? Por quê? O vinho acaba em um casamento. Existem N respostas, mas eu queria detalhar rapidinho aqui com vocês, baseado no livro de Cantares de Salomão, nas palavras de Salomão, o porquê que o vinho no casamento acaba. Vocês que ainda não são casados, escutem isso e procurem aplicar no casamento de vocês, que em breve vocês vão casar. Em Cantares, Salomão, ele é um exemplo de esposo, e ele demonstra para nós como não deixar o vinho faltar do casamento. Primeira coisa, versículo de número 1 de Cantares 7: que formosos são os teus pés no sapato, ó amiga minha. Pastor, o que tem nada a ver com alegria no casamento? Você sabe que a mulher, ela é sensível. O homem apaixona pelos olhos e pelo que vê. A mulher pelo ouvido e pelo que escuta. Isso é a ciência que diz isso. E é verdade. A emoção do homem vem por isso aqui. A sensibilidade da mulher se mexe por aqui. A mulher compra um sapato com o dinheiro dela. O marido nem ajudou. E ela fica mais de 30 minutos diante do espelho e diante do marido. Para ver se o abençoado olha para os pés dela. E o marido é tão crespo, ela está esperando ele falar assim: nossa, que pezinho de fada. Ela está esperando o marido dizer assim: os seus pés é os pés mais lindos que eu já vi. Se ele falar, ele vai ter a noite mais gostosa do casamento. E ele é tão bobo que não sabe conquistar essa noite, gente. Salomão, ele ensina para nós como que não falta, ou como não deixar o vinho faltar no casamento. Primeiro, não deixa faltar os elogios. Quantos casamentos que os elogios morreram? Pergunte para o seu esposo aí: você vai voltar a me elogiar a partir de hoje? Pergunta ele: cadê? Tá aí, tá? Você tem coragem de falar com ele? Fala para ele: pode começar pelos meus pés. Porque antigamente, quando namorava, tudo era lindo, né? O amor romântico. Os pés eram bonitos, as pernas eram lindas, a cintura era de violão, tudo era bonito. E depois que casa, os pés dessa mulher tá parecendo pé de pavão. Olha as unhas desse trem. Não existe
existem elogios, queridos. Isso é interessante. Uma vez foi feita uma brincadeira numa palestra de casamento, eu não acertei o sapato da minha esposa. Irmão, mas esse trem custou caro para mim. Uma semana de férias, porque eu não acertei o sapato dela. Eu falei, nunca mais. Todas as vezes que ela arruma, a primeira coisa que eu faço, agora eu sei o que você está calçado. Nunca mais vai me pegar, não. E eu não elogiava os pés dela hoje não, gente do céu. Mas os pés da minha esposa é lindo demais, gente. Parece uma boneca. Os pés dela, você vê subindo, é uma coisa interessante. Olha, o que Salomão falou aqui? Os casados, os solteiros, se eu fosse vocês, eu colocava o dedo nos ouvidos agora. Está na Bíblia, pastor, está na Bíblia, está. Olha por que o vinho acaba no casamento, querido. Versículo ainda primeiro, acompanhando o texto. As voltas de tuas coxas são como joias trabalhadas por mão de artistas. Salomão sabia admirar o que ele tinha como propriedade exclusiva dele. Tem marido que olha para a esposa e diz assim, nossa, olha o tanto de variz na perna dessa mulher. Só virou variz, está parecendo avenida de cidade grande. Isso é elogio infeliz. E depois, irmãos, a noite ele quer passar a mão no cabelo dela e só recebe. Hoje não. Por que, mulher? Cabeça doendo. É mentira, porque você falou que as pernas dela eram uma avenida da Avenida Paulista. E tem mulher que o marido é tão macabro com ela. Você sabe como que ela vai deitar? Ela espera ele deitar. Aí, de vez em quando ela vai lá e abre a porta. Se ele estiver roncando, ela vai para não fazer barulho, para o leão não acordar. Sabe por quê? Ele não tem carícia. Ele não elogia mais a esposa. Às vezes nós pensamos, e tem algumas pessoas que dizem que o livro de Cantares é um livro erótico, mas não é. É um livro que te ensina a não faltar vinho no seu casamento, a não faltar alegria no seu casamento. E todos os crentes, todos os casais deveriam olhar mais o livro de Cantares e ler com mais cuidado e apreciar melhor. Vamos aprender mais um pouquinho com esse exemplo de marido aqui. Olha Salomão, versículo de número 2. O teu umbigo é como uma taça redonda, a que não falta bebida. Umbigo de esposa é para ser apreciado. Isso aqui é uma taça, verdade? Verdade. Quando você coloca uma bebida dentro dessa taça, o que você faz? Ó, saboreia. Salomão está dizendo assim: o umbigo da minha esposa é como uma taça que eu degusto, que eu saboreio. Coloca umas bebidas lá de vez em quando e Deus lá, umas lembitas. Tem mulher que ela está tão desacostumada, se o marido fazer isso, ela fala assim: que é trem doidão, bicho? Virou trem hoje? Que esse doido tem hoje? Vai pra lá, caralho. Perdeu o costume. Esse bicho está precisando de orar. Vai jejuar, trem. Deixa de vício. Perdeu o costume, gente.
O vinho acabou no dia do casamento. Não tem alegria, essas coisas se tornou estranha para eles. Ficou estranha. E tudo que é estranho, quando você vai fazer, fica esquisito, não fica? Tudo que é estranho, quando você vai querer quebrar a rotina, fica ridículo. E aí, não funciona. Meu pai, mas minha mãe, eles são de um tempo mais passado. Meu pai vai dormir e não vem sono e ele fica lá. Minha mãe chama Joanita. E minha mãe arruma tudo que é calça que não tem mais barra e começa a costurar. E o velho não dorme de jeito nenhum. Quando tem que tirar sono, irmãos. Você está rindo aí, é verdade. Mas quando falta o vinho, quando falta alegria, fica duro de funcionar o negócio. Fica duro da engrenagem passar a funcionar belezinha. E tem casamentos, eu quero acreditar que não seja o casamento de vocês aqui, que o vinho acabou uma semana depois do casamento. O vinho acabou um mês depois, outros um ano depois, outros 2 anos depois. Mas certo é que tem casamento por aí que não tem mais vinho, não tem mais alegria, não tem gosto. Eu te convido a refletir sobre essa situação e volta a encher a taça da alegria no seu casamento ainda hoje, porque vale a pena. Existem mulheres que são viúvas de maridos vivos, existem maridos que são viúvos de mulheres vivas. Coloque isso na sua cabeça, isso é uma realidade. São esposas que não contam com o marido para nada, e esposos que não contam com a mulher para nada. Só estão casados no rótulo, mas não tem nada na prática que mostra que eles são casados. E eu chamo esses maridos de bobos e chamo essas mulheres de bobas. Por quê? Porque de fato eles não são nem casados e nem solteiros. Porque se você pular cerca, o escândalo vem, você como crente, você vai ficar feio, todo mundo vai sair comentando, você vai ser desligado da igreja, vai surgir um adulterão. Você não pode fazer. Você é casado e não tem gosto do que você tem, eu não tenho uma outra classificação para dizer que você é bobo. Para que você não seja bobo, pegue o que você tem e deguste desse negócio. Foi Deus que te deu, está comprado e pago, você registrou, é seu, a escritura está no seu nome. Amém? Então não tenha receio não. Eu estou terminando, tá, pastor César? O senhor está com fome, né? Então tá. Deixa eu só mostrar um pouquinho para vocês aqui mais na frente. Por que muitos casamentos acabou o vinho? Versículo de número 6, 2 diz ainda: o teu ventre é como um monte de trigo cercado de lírios. Versículo de número 3: os teus 2 peitos como 2 filhos gêmeos da gazela. Queridos, isso aqui é interessante, porque quando na igreja antigamente falava de relacionamento conjugal, achava que os crentes se reuniam para falar de escândalo, para falar de coisas obscenas. E não é verdade não. Deixa eu explicar para vocês aqui que nós precisamos de quebrar alguns tabus, e a igreja precisa fazer isso aqui que nós estamos fazendo com mais sequência. Você sabe por quê? Eu falei com o Eufrânio ontem, e isso aqui não é uma teoria minha não, queridos, são pesquisas realizadas, que a maioria das mulheres que já passou dos 50, dos 60 anos, e que elas vêm de algumas décadas para trás, elas acham que a relação sexual é só para produzir filhos. E quando elas cessam o período menstrual, elas não precisam mais ter relação sexual, porque elas não podem mais gerar filho. Consecutivamente, para que fazer esse trem no dizer delas? Só que, biblicamente falando, a origem da relação sexual
não é simplesmente ou unicamente para a reprodução, mas é para a satisfação mútua de ambas as partes. As pessoas precisam descobrir que no casamento o sexo é santo, e o sexo começa observando os pés da esposa. Então, você hoje tem um requisito para falar para o seu esposo: se você quiser jantar hoje, olha para os meus pés, senão vai ficar sem o cardápio. Salomão, ele descobriu isso. Ele começou pelos pés, começou e foi para a coxa, foi para o ventre, ele já está nos seios. Como a exemplo da minha avó, existe uma série de irmãs que tomam banho com roupa e troca atrás da porta do guarda-roupa com a porta do quarto trancada, para o marido não correr o risco de vê-la. Um dia eu achei muito engraçado, irmãos. Eu estava em Belém, no Pará. Quem já ouviu falar aqui no pastor Silmar Coelho? Alguém já ouviu falar? Ele disse que, a certa feita, a mãe dele estava tomando banho. Aí, de repente, ele escuta os gritos. Ai, meu Deus, tem um homem no banheiro me espiando, tem um homem me espiando. E a mãe dele sai de toalha, correndo para fora. E aí, quando ele olha, o pai dele sai correndo baixadinho. O pai dele espiando a mãe dele tomar banho para ver ela pelada, porque ele nunca tinha visto. Será que o seu marido vai ter que instalar uma câmera no seu banheiro para ver você? Porque ele não vê. Ah não, pastor, porque eu tenho que preservar a santidade. Desculpa, minha irmã, isso não é santidade, isso é burrice. Tem nada a ver santidade com cafonice, com burrice, tá? Salomão, ele diz que os seios da esposa dele era como os dois filhos gêmeos da gazela. Deixa eu mostrar. Tudo que é pequeno a gente encanta, é ou não é verdade? A gente vê um cachorrinho pequeno, a gente vira besta. Ai meu Deus, que coisa mais linda. É bonitinho. Você vê um menininho pequeno, o bichinho é feinho e tal, mas tudo que ele faz é engraçado, não é verdade? Você vê o bichinho e fala, não, mas é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa. O pastor Anselmo uma vez estava ministrando na última escola bíblica que nós tivemos, e tudo que o pastor Anselmo falava para os obreiros, que acabou. Eu falei, pastor Zé Alcides estava comigo, é porque ele virou criança de novo, coitado. Porque criança, tudo que faz é engraçado, tudo que faz é lindo. Você vê um gatinho novo, é bonitinho. Você vê um jumentinho, ainda que jumento não tem nada de bonito, mas é novinho, é bonito. Você vê um pintinho, é bonito. Você sabe o que Salomão está dizendo? Os seios da minha esposa é a coisa mais linda do mundo. Você, esposa, julgava esse negócio? Pastor, não deixa ele ver, não. Eu não deixo ele observar. Isso é sinal que o vinho está um pouco distante no casamento de vocês, tá? Salomão disse que os dois seios da sua esposa eram como dois filhos gêmeos da gazela. Dois animais pequenininhos, bonitinhos, que você olha e encanta, porque não tem maldade, não tem malícia, não tem rugas, não tem nada. E Salomão está olhando para a esposa dele e fazendo esta comparação. Elogios, reconhecimentos, para que o vinho não acabe no casamento. Casamento precisa ser revitalizado a cada dia, queridos. Casamento precisa desses adubos. Precisa que você coloque nisso isso a cada dia. Salomão, versículo de número 4, ele diz assim: o teu pescoço é como a torre de marfim. Os irmãos analisam comigo aonde que Salomão começou, queridos? Quem lembra? Depois dos pés ele foi? Nas coxas. Depois das coxas? Depois do ventre? Umbigo. Depois do umbigo? Agora ele já está
Esse Salomão, ele estava querendo alguma coisa. Certo ou errado? Salomão estava querendo alguma coisa, querido. E todo marido inteligente, ele sabe cultivar aquilo que ele quer. Todo marido inteligente. E toda mulher inteligente também. Não é só os maridos não, tá? E agora Salomão está no pescoço da esposa, dizendo que o seu pescoço é como uma torre de marfim, algo precioso, algo lindo de ser visto, algo lindo de ser olhado, algo para ser admirado, algo para ser elogiado. Salomão estava tratando, cultivando os elogios do casamento para o vinho do casamento não acabar. E ele continua, ele vai para os olhos da sua companheira. Olha que coisa interessante. O teu pescoço é como a torre de marfim, os teus olhos como o ribeiro de Esbom, junto à porta de Bet-Rabim. O teu nariz como a torre do Líbano que olha para Damasco. Eu estou andando rápido para concluir, queridos. Versículo de número 7. A tua estatura é semelhante, versículo 6, quão formoso e quão aprazível o amor em delícia. Versículo 7, a tua estatura é semelhante à palmeira, e os teus peitos aos cachos de uva. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Quantos aqui já foram à feira ou ao supermercado e comprou uvas? Rapidinho, faça assim com a mão. O que vocês fizeram com a uva depois que vocês compraram? Hã? Vocês estão com medo de falar. O que vocês fizeram com a uva depois que vocês compraram? Lavou e comeu. Lavou e chupou, foi ou comeu? Tem um que come até com casca. Deixa eu dar uma dica aqui bem interessante aqui para vocês. Versículo de número 7. Olha o que Salomão diz. A tua estatura é semelhante à palmeira, e os teus peitos é o quê? Aos cachos. O que vocês fazem com a uva? O que Salomão está ensinando aqui? Não precisa falar. Não precisa. Vocês descobriram o mistério da coisa? Sim ou não, gente? Então tá. Olha para você ver como que a Bíblia é sábia, pastor César. Olha como tem pessoas que sofrem no casamento por gosto, porque o manual da felicidade está na mão de vocês. Vocês sofrem por não conhecer. É aquilo que Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras. Porque a Bíblia é completa, querido. A Bíblia ensina a não faltar vinho no nosso casamento, e nós não a descobrimos, e nós não apreciamos esse negócio. Agora, interessante, queridos, olha, interessante aqui, para concluir essa fala de Salomão aqui. Ele diz assim: dizia eu, subirei a palmeira. Repita assim comigo: a palmeira é a minha esposa. Você está com medo, gente, que é isso? A palmeira é minha esposa. Mais forte: a palmeira é minha esposa. A palmeira é minha esposa. Pronto. Pronto, tá bom, que medo é esse? Medo bobo é esse, gente? Vocês querem o conselho de Salomão? O conselho de Salomão vale para nós, sim ou não? Sim. É a Bíblia, tá? Não é o pastor Reinaldo que está dando esse conselho aqui para vocês, não. Se vocês quiserem pegar depois, é a Bíblia. Se vocês não quiserem, rasguem essa página da Bíblia. Olha o que ele diz: dizia eu, subirei a palmeira, pegarei em seus ramos, e então os teus peitos serão como os cachos na vide, e o cheiro da sua respiração como a das maçãs. O que Salomão está dizendo? Hoje à noite eu vou subir na minha palmeira, eu vou degustar dos cachos de uva, eu vou sentir toda a sua respiração. Queridos, faça da sua palmeira
o melhor lugar para você está hoje, depois de nós terminarmos essa palestra e esse jantar. Não permita que o vinho acabe no seu casamento. Deus, Ele quer harmonia nos nossos lares, no nosso casamento. Existem outras situações que tiram o vinho do casamento. Às vezes é o filho que foi para as drogas, às vezes é a filha que está chegando tarde demais, às vezes é o marido que é incompreensível, grita demais, às vezes é a sogra que mete o dedo onde não deve, às vezes é o vizinho, a vizinha que joga sujeira no seu quintal. Então são eles as situações que vêm para tirar a alegria do nosso casamento. Mas eu quero, diante de Deus nesta noite, dizer a você que Deus, Ele nunca quis esta situação. Descubra a forma de ser feliz e seja feliz. Descubra as formas de ser alegre e seja alegre. Viaje com a sua esposa para o paraíso do amor, aonde a recepcionista é a alegria e onde o banquete é a compreensão, e onde vocês venham degustar de tudo que o amor possa oferecer nesse banquete e nesse paraíso. Não despreze o que foi falado aqui. Seja feliz no seu relacionamento, seja compreensível, ame mais a sua companheira, ame mais o seu companheiro, doe melhor de você para ele, seja mais gentil, não seja ignorante, não. Mas as mulheres às vezes precisam falar menos. O marido chega em casa e ela liga na tomada e não cala mais, e repete a mesma coisa, 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 toda hora, toda hora, toda hora, e o marido não aguenta, enche. Deixa eu só fazer uma colocação aqui para vocês. Dizem, isso não é a Bíblia não. Você já perguntou por que Deus preferiu ter um filho sem uma mulher do que uma mulher sem um filho? Você já perguntou isso? Diz que a mulher fala tanto que se Deus tivesse preferido uma mulher e não um filho, Ele não seria Deus, Ele ia pecar. Com a hora Ele ia falar, cala a boca! E Deus não pode pecar. Então Ele disse, eu vou preferir um menino, um filho, do que uma mulher. Mas você sabe por que Deus preferiu uma mulher para gerar o seu filho no mundo, sem a dependência do homem? Vocês sabem? Porque para mostrar para nós que os homens é eterno dependente delas. Eita, meu Deus! Amém, gente? Pode bater uma salva de palmas para Jesus. Queridos, eu não consigo viver sem essa mulher. Meu Deus do céu, não penso uma coisa dessa. Eu sou dependente dela. Jesus mostrou para nós, queridos, quando Ele gerou Jesus do ventre de Maria, sem a dependência do homem, sem a mão do homem, que mesmo o filho dele, ao vir nesse mundo, precisou delas. Ele está dizendo para nós, não adianta, você não consegue sozinho, você depende dela, então se humilha. Tu é pó, se humilha a ela. Elas têm charme, gente, elas têm moral. Tem hora que eu olho para minha esposa, que esse charme todo diz para ela assim, tu tá poderosa hoje, vida. Que tem poder mesmo. Eu sempre falo assim com a minha esposa, eu estou terminando, eu sempre falo assim com a minha esposa, meu bem, nós não sabemos o poder que as mulheres têm. Mulher desmonta qualquer homem, querido. Homem, por mais machão que ele for, se a mulher chegar no pé do ouvido dele e dar um beijo, ele desmonta. Ele pode estar com 38 na cintura. Se a mulher chegar e dar uma cheiradinha assim, ó, ele arrepia tudo, não aguenta não, querido. As mulheres não sabem a arma que elas têm. Então quando o valentão chegar, todo valentão lá na sua casa, vai bem no pé do pescoço dele e dá um cheiro. Ele não aguenta não, tá? Ele vai desmontar tudo. Queridos, eu queria fazer uma oração com vocês, porque o meu desejo é a felicidade do casamento de cada um de vocês. O meu desejo é que vocês sejam felizes como eu sou feliz no meu casamento.
O meu desejo é que vocês sejam realizados como eu sou realizado no meu casamento. O meu desejo é que você dê, a partir de hoje, no mínimo 20 beijos na sua esposa por dia. Oh, querida, se eu fosse vocês, eu dava uma salva de palmas. Vocês gostariam disso? É sério, é sério. Vocês queriam isso? Sim ou não? As mulheres gostam de ser beijadas, sim ou não? Só as mulheres? Sim. Ei, ô Maiada, o que vocês estão fazendo? Lasca beijo nessa mulher pra lá, gente. Que isso? Vocês já descobriram de que o homem gosta? As mulheres? Vocês já descobriram? Vixe, meu pai do céu, ele já tem um que já começou, foi agora. Então, veja bem, não economize beijo não, gente. Veja mesmo, isso é bonito. Ei, não vai para a igreja, um na frente, outro atrás não. Vai dando a mão. Olha, no ano passado eu fiz 13 anos de casado. Eu levei a minha esposa no melhor hotel da nossa região. Tranquei dentro de um quarto mais ela. E vocês não queiram saber o que eu fiz com ela. Primeira mão, eu orei a Deus e agradeci a Deus por esse tesouro que Ele me deu. Irmãos, porque é coisa boa. Quantos de vocês aqui, quando completou mais um ano de casal, você levou a sua esposa em um hotel? O senhor fez, pastor? O senhor ensinou? Segue o exemplo do vosso marido. Vosso pastor, gente, qual é o vosso marido? Eu já casei o senhor com todo mundo aqui. O senhor até é frito hoje, pastor. O senhor até é frito hoje. Mas, gente, mas isso é legal mesmo. Quantos de vocês no final de semana colocam os filhos na casa da sogra e pega a esposa e vai numa lanchonete, vai no melhor restaurante? Porque a gente precisa de particularidade, queridos. Eu só viajo sem a minha esposa se não tiver possibilidade. Gente, tem hora que eu estou indo no asfalto, eu não aguento, eu falo assim, amor, eu vou parar para te beijar. Quantas vezes eu fiz isso, gente? Verdade, não estou fingindo não. Tem hora que é só Jesus estendendo, ora por mim, gente. Porque tem hora que o carro vai assim, ó, e o povo fala ali, é ver um doido, mentira, eu estou beijando minha esposa. Porque eu não aguento chegar em casa. Eu já estou doido para parar aqui, ir lá perto dos ouvidos dela e falar um trem para ela. Então que Deus abençoe vocês. O meu desejo é que o casamento de vocês seja feliz, que vocês sejam realizados, que vocês criem o filho de vocês na demonstração do Senhor, e que o pastor César realize outros encontros de casais, e que debatam temas importantes que precisam ser debatidos. Infelizmente, querido, o tempo não dá para debater tantas coisas, você tem que tocar numa coisinha aqui, outra colar, mas o casamento é uma coisa, é isso aqui, a gente tem que dar valor, porque existe tantas coisas a dois que acontecem. Olha, eu fiz uma reunião de casal esse tempo atrás, e eu passei, pastor, um pedaço de papel em branco para cada casal. Você sabia que cada casal tem um segredo do seu companheiro, da sua companheira, que ele nunca falou para ela? Uma coisa que ele vê nela, ele não gosta, só que ele nunca relatou para ela que ele não gosta. E ela vê nele, e ela gostaria que ele mudasse, só que ela nunca teve coragem de falar. Um dia eu fiz uma reunião para casal, porque lá na igreja, sempre nós fazemos reunião de casal de 30 em 30 dias. E um dia eu peguei uma papel, coloquei na mão de cada casal e disse assim, olha, hoje vocês vão fazer o seguinte, vocês vão escrever, não vai colocar nome, aquilo de negativo que você vê no seu companheiro, só que você nunca falou para ele, você nunca teve coragem de falar para ele. Gente, mas saiu tantas coisas. Pensa um negócio que tem segredo, é casamento, pastor. Pensa em uma instituição, em um negócio que tem segredo e guarda segredo, é casamento. Você sabe o que saiu lá? Não vou comentar não, vou falar alguma coisa assim. Pastor, lá escrito, não tinha nome não. O meu marido não gosta de escovar os dentes. Quando ele encosta perto de mim, eu não aguento, pastor, é um bafo. Você sabe o que saiu lá?
Pastor, a minha esposa fica 4 meses sem ter relação sexual comigo. 4 meses. Você sabe o que saiu lá? Pastor, o meu marido não gosta de tomar banho. Você sabe o que saiu lá? Pastor, meu marido coloca a feira dentro de casa, mas ele não gosta, ele fica brincando o resto da vida porque ele comprou a feira para dentro de casa. Queridos, são problemas internos e nós ficamos com vergonha de fazer reunião para casais. E você fica vivendo isso aí, e indo para a igreja buscar batismo com o Espírito Santo, buscar revelação, buscar pulo, quando a igreja começa na nossa casa e a nossa casa está defasada. Nós vamos para a igreja e chega lá bem palitosado, bem gravatado, com a Bíblia de todo tamanho debaixo do braço, mas com um problema desse tamanho dentro de casa. E a situação é crítica. Se você for analisar aqui, cada casamento talvez tenha um segredinho que gostaria de ser revelado. Você sabe o que saiu lá? Pastor, meu marido tem um fedor debaixo do braço que eu não aguento. E é verdade, irmãos. Queridos, são questões que atrapalham a relação do casamento. São questão de higiene. Questões que está ligado à intimidade da pessoa e vai destruindo, porque a esposa tem vergonha de falar com o marido que ele não está cuidando da higiene. E o esposo fica com vergonha de falar para a esposa que ele não está cuidando, que ela não está cuidando da higiene. É verdade. Antigamente tem mulher que quando ela levanta o braço parece com uma vassoura que está debaixo do braço. Para que você carrega uma vassoura debaixo do braço? Não, pastor, santidade ao Senhor. Abraça sua esposa, seu companheiro, isso aí. Vem aqui, meu amor, deixa eu dar um abraço, vou orar com você. Vem cá, vamos fazer uma oração? Pode orar sentado mesmo. Você vai pedir Deus. Vai lá, vai. Você vai pedir Deus para não deixar o vinho faltar no seu casamento. Você me fez entender que não há medo pra nós dois. Vendo que vier em qualquer situação, com você não há limite. Tempo não pode apagar nem as ondas do mar. Para longe, tudo que nos acontece foi um plano de Deus, arquiteto da dor. Sem ela, meu apetite não é o mesmo. Eu sei.
ver que o amor nunca vai acabar. O tempo não pode apagar nosso amor. Eu irei contigo para onde for. As muitas águas não poderão afogar. O que Deus uniu não vai acabar. O tempo não pode apagar nosso amor. Eu irei contigo para onde for. As muitas águas não poderão afogar. O que Deus uniu não vai acabar. O tempo não pode apagar nem as ondas do mar levar para longe. Tudo que nos aconteceu foi um plano de Deus. Arquiteto do amor. Sei que não é tão fácil viver a dois. E há flores na estrada, há espinhos também. O que mais me conforta é saber que o amor nunca vai acabar. O tempo não pode apagar nosso amor. Eu irei contigo para onde for. As muitas águas não poderão afogar. O que Deus uniu não vai acabar. O tempo não pode apagar nosso amor.